Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 10 e 11. E, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amado Pai, é um privilégio de um mortal chegar diante do Eterno, daquele que tudo pode e que dá oportunidade para o pecador aproximar de Ti, desde que ele passou pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, e agora ele já está embranquecido e pode chegar na presença do Todo-Poderoso. Estamos escondidos no sangue, estamos protegidos através daquele sangue que foi vertido no Calvário, daquele Cordeiro que foi oferecido antes da fundação do mundo. Estamos protegidos. Obrigado por tudo, Pai. Abra nossa mente, nosso coração, para, ao meditarmos nesta palavra, que o Espírito Santo possa mover em nosso íntimo para o nosso bem, para o nosso despertamento, para a ajuda ao povo de Deus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A gente deve estar preparado para isso, porque se não tem o Espírito de Deus como guia, então não somos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem tem o Espírito de Deus. Isto é o lado espiritual, assim como se usa o natural. Só é meu filho se tiver meu sangue. Só é filho de Deus se tiver o Espírito de Deus. Do contrário, não é filho. Não é apenas o sangue, mas a vida que está no sangue. Isto é o que Deus conta. Então, a gente meditando nisso, vê o que Paulo ensinou aos romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você nota que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Ele vai testificar para provar que nós somos filhos de Deus. É quando Deus entra em cena na vida cristã para um viver. Porque Deus não quer ser uma figura, Ele quer viver, Ele quer entrar, Ele quer agir
Deus quer ver, Deus quer falar, Deus quer ouvir. Isto, alguém diz, mas Deus faz tudo isso. Sim, mas Ele faz isto no ser humano, Ele quer fazer isso no ser humano. Porque quando você tem condição de ouvir a voz do Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você tem condição de ouvir a voz do Espírito, isto mostra que Ele está dentro de você. Agora, você tem que saber o que é que o Espírito falou e fala nesse dia. Então você tem que ter condição de ouvir aquela voz. Tem muita gente que tem ouvido, orelha, mas não consegue ouvir. Jesus falou sobre eles. Vendo vereis, mas não percebereis. Eles ouvem, mas ouvem de mau grado. Agora deixa entrar no coração de um eleito para você ver. Aquilo encontra o terreno para Deus trabalhar dentro do coração eleito. Porque ali está o Espírito de Deus entrando, testificando com o meu espírito que sou filho de Deus. Ele testifica com o meu espírito. São Paulo ainda diz aqui aos Romanos 8, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem é que tem fraqueza aqui? Quem tem fraqueza, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Mas como ajudar se ele não conhecesse as nossas fraquezas? Ele ajuda porque ele conhece. Este Espírito que te ajuda nas suas fraquezas é o Espírito que veio em carne e sofreu fraquezas. Ele esteve aqui. Ele foi tentado por mulheres, mas não caiu. Então, Ele quer que você receba a intercessão dEle, porque Ele vai mostrar para você que Ele não caiu. Se você tiver Ele aí, então você também não cairá. É Deus selando o indivíduo. Muitos de nós, irmãos, meus pregadores, nós pensamos que somos selados pelo Espírito Santo. O que prova que nós somos selados pelo Espírito Santo é aquilo que nós vivemos. Se o Espírito Santo tem selado cada um de nós, então nós não vamos fazer aquilo que o Espírito proíbe. A carne quer, mas agora o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus não deixa entrar nada ali, porque já no seu Espírito você está limpo, porque a natureza do seu Espírito é a sua alma. A alma é a natureza do Espírito. E esta alma foi redimida. E ela estando redimida, não tem perigo mais. Ela não cai. Deus não conta aquele tropeção que você dá, nem que você vai dar, nem que você deu depois do batismo, com o Espírito Santo. Mas é computado todo tropeção que eu dei após o batismo nas águas. É computado. Eu sou responsável, você é responsável por cada pecado, por cada falha que você teve após o batismo nas águas. Porque até o batismo nas águas, todo o seu pecado, desde o seu nascimento, que o início do seu nascimento, o meu nascimento foi pecado, chamado, gerado por sexo. Então, desde ali, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas após esta purificação, você precisa da vida que está naquele sangue. Para você prosseguir dali para frente, você, cada engano, cada erro, eu e você pagaremos por aquilo. Aquilo que semeia, colhe-se.
O que você tem feito, o que eu tenho feito, vai provar se o Espírito de Deus está em nós. Agora, quem tem o Espírito de Deus, irmãos, não erra quando Deus está na terra. Não erra. Ele vê. Para ver Deus na terra, precisava do João Batista. Porque Anás não conseguia ver Deus em Jesus. Mas João deu uma olhada e diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não dele, mas do mundo. Do mundo. João viu aquilo, mas os demais não viram. João viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus, mas os outros não viram. Mas João viu. Então tem gente que tem habilidade para ver. O eleito verá Deus manifestado no dia que ele vive. Eu falando sobre essas coisas, sabe o que a gente vê? Deus que já manifestou há tantos anos atrás, e agora que eu vou reconhecer essa manifestação. Agora que eu vou dizer para você que Deus esteve manifestado em carne. Será que não seria tarde depois, quando alguém ficar para contar a nossa história e dizer Deus verdadeiramente esteve manifestado naquelas pessoas também? Porque hoje nós estamos falando de Deus manifestado em carne numa pessoa, porque primeiro ele manifesta numa pessoa que é seu profeta, para depois manifestar na igreja. Mas primeiro é no profeta. Primeiro foi no Filho do Homem, Jesus Cristo, para depois ser na igreja, no Pentecostes. Primeiro foi o ministério do Filho do Homem em William Branham, para depois o mesmo ministério estar manifestado na igreja. A igreja tem que ter habilidade para ver aquilo. Tem gente que não tem habilidade. Sabe o que o povo está precisando? É ler mensagem, gente. Lê a mensagem, profeta. Mas eu conheço gente que lê mensagem mais do que nós e não entende isso. Não vê nada disso. Eu tomei apenas para falar um pouquinho esses versículos, para que você possa ter um lugar onde pisar firme e saber que você não pode nem ressuscitar se não tiver o Espírito Santo. Não vai ressuscitar. Quem não tem o Espírito Santo não tem nem ressurreição para ele, porque faltou-lhe vida. A única coisa que me ressuscita e que te ressuscita é o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é dele, tem o Espírito dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha agora, Romanos 8, verso 8 a 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Porque Jesus foi vivificado? Porque o Espírito do Pai, o Pai é Espírito, Deus é Espírito, e Jesus teve o Espírito do Pai morando nele, por isso ele ressuscitou. Quando foram procurar ele domingo de manhã, ele não estava mais. No primeiro dia da semana, ele não estava naquele sepulcro mais. Ele havia ressuscitado. Por quê? Porque ele tinha o Espírito do Pai, o Espírito que o levantou. E aqui está dizendo Paulo que se nós tivermos o mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. Isto é, se não tivermos esse Espírito, então não haverá vivificação aos corpos mortais. Você não tem. Mas se tiver o Espírito, agora o Espírito Santo não é falar línguas. O Espírito Santo não é crer no irmão Branham. O Espírito Santo não é ter a primeira e segunda etapa. Teve o tempo que era. Teve o tempo que o Espírito Santo era a justificação, porque não tinha mais nada no tempo de Lutero. Teve o tempo que o Espírito Santo trabalhou na proporção da santificação, porque não tinha mais nada. Deus trabalhou com a mensagem de Wesley. Teve o tempo que línguas estranhas, que curas de enfermos, estava sendo a evidência, porque não tinha algo maior.
Era o que Deus operava no momento. Sempre o que Deus faz no momento é a evidência. É o que Deus opera no momento. Mas aí chegou a mensagem do Elias. E os pentecostais quiseram ficar com língua estranha, com cura de enfermos, como evidência. Mas aquilo havia passado. Porque a evidência, diz Deus para o irmão Brana, é crer na mensagem do dia. Agora eu te pergunto, qual é a mensagem do dia? É cura divina que o irmão Brana realizou na primeira etapa? É discernimento que o irmão Brana realizou na segunda etapa? Ou é a abertura da palavra, a palavra falada, que foi realizada na terceira etapa? Então ali está o batismo com o Espírito Santo. Ali está a evidência. A evidência, gente, é ter a palavra do dia, porque o Espírito Santo, ele habita no corpo do dia. Ele tem um corpo para ele habitar. Você pensa que depois que o irmão Brana foi embora, que o Espírito Santo não achou mais corpo para habitar? Quando o irmão Brana partiu, Deus já tinha mais corpos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. Jesus, o grão de trigo, caiu na terra. Ele teve que morrer para nos produzir. E isto foi filho do homem no Oriente. Mas quando o grão de trigo viesse também como filho do homem no Ocidente, aconteceria a mesma coisa. O que aconteceu é que esse grão de trigo caiu na terra e teve que morrer. E quando ele morreu, ele produziu todos nós. Foi o que ele produziu. O grão de trigo caindo na terra, houve uma produção, uma reprodução. Você é uma reprodução da palavra encarnada do dia. E o Espírito que esteve em Jesus está em você, você ressuscita. Se não está em você e em mim, não haverá ressurreição. Agora você pergunta, mas os que morreram nas eras passadas, eles tiveram o Espírito daqueles dias. O Espírito que Deus trabalhou naqueles dias. Antes da justificação pela fé, eles tiveram que sofrer o martírio. Então deram a vida por causa da palavra, por causa de Cristo. No martírio de 1000 anos, de 600 a 1520, eles deram a vida. Aquilo ali, quando ele estava dando a vida, eles estavam tendo o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habitando neles. Foi por isso que eles deram a vida pela verdade. E eles não tinham tudo. Era o tempo que estava escondida a palavra. O grão de trigo tinha caído. A igreja primitiva veio como um grão de trigo. Logo ela caiu em Niceia. Ela morrendo em Niceia, ela ficou passando pela era das trevas. Depois ela nasceu com Lutero, Wesley, Pentecostes, e logo chegou o Elias, irmão Brana, para poder trazer esta mesma mensagem a nós. Agora, estamos vivendo nesta hora, que eu tenho que saber o que é que o Espírito Santo está falando hoje, porque o Espírito Santo sempre tem a voz do dia. E Deus não muda a sua palavra. Ele não muda. O que ele falou desde o Gênesis está cumprindo no Apocalipse também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele esteve no amanhecer, ele esteve ao meio-dia com Jesus, no amanhecer no Éden, ao meio-dia no tempo de Cristo e no entardecer no tempo do irmão Brana. Ele já realizou a sua obra, o Espírito Santo realizou. Então ele teve gente, em todos esses tempos, ele teve gente para ele habitar. Onde ele olhou através dessas pessoas, falou através delas, caminhou através delas. Agora, uma confirmação para você ver, se não tem o Espírito de Cristo, não ressuscita. Não ressuscita. E se você tem o Espírito de Cristo, você verá a mensagem da hora. Mesmo que o ímpio terá que ressuscitar para ser condenado. Qual que adianta? Ele vai ressuscitar para ser condenado. Ele vai ressurgir para uma condenação. Isso é o irmão Brana mesmo que diz que eles ressurgirão para uma condenação. Mas por quê? Porque não teve a vida. O Espírito que dos mortos levantou a Cristo, aquele Espírito,
Eles não tiveram, o ímpio não tem, o iníquo não tem. Então eles são levantados para juízo, para condenação. Mas graças devemos dar a Deus quando Ele tem oferecido para nós sua vida. Ele chama cada um de nós para ser como Ele é. Ele diz: eu fui já como você. Eu andei na terra como você. Eu comi e bebi como você. Eu dormi no barco como você. Eu sofri como você e muito mais ainda. Agora, eu quero que você tenha a minha vida, diz o Senhor, para que você possa ressurgir, porque eu só venci porque o Pai estava em mim, e você só vence porque eu estou em você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas se vós estiverdes em mim, agora Ele é a palavra do dia, Ele é a voz da hora. Aquele que tem ouvido, ouve o que o Espírito diz. O que o Espírito está falando? Que não haverá ressurreição para rapto, você não levantará se não tiver o mesmo Espírito que levantou a Jesus habitando em você. Se não tivermos, não haverá ressurreição para nós. Não é língua estranha, não é pular, não é gritar. Essa exuberância, essa alegria que o crente tem, não é isso que te levanta. E nem os dias de amargura, de angústia que você sofre na depressão, na falta de dinheiro, na falta de saúde. Não é isso não. O eleito, ele tem o Espírito Santo para lhe dar condições de vencer estas horas e momentos desesperadores. O Espírito Santo é que dá força, dá graça para o crente fazer isso. Mas ele tem que ver o que está acontecendo no seu dia. O que acontece hoje? Poderíamos dizer o que aconteceu no tempo do irmão Brana. Vamos lá? 154, com a atração sobre a montanha. Como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. Olha bem, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, diz o profeta. E um deles, o qual era Deus mesmo, o Filho do Homem, revelou-se a si mesmo na forma humana e realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. E quem podia fazer isso é só Deus. Irmão Brana mesmo disse: um homem não pode fazer essas coisas. O que o irmão Brana fazia, um homem não pode fazer. Era Deus no homem. Mas Deus estava com as costas viradas para a tenda, conversando com Abraão, e a Sara riu por dentro. E Deus perguntou para Abraão: por que ela riu? Mas ele estava de costas viradas para a tenda. E ele sabia, este era o ministério. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não tomar aquela mensagem daquela hora, não tem o Espírito Santo. Não tem. O Espírito Santo está naquela manifestação. Ele estava provando que naqueles dias o Espírito Santo estava manifestado numa carne, comendo, bebendo e comendo carne de novilha. Comendo bolo, comendo manteiga, bebendo leite. Deus fez isto antes da destruição de Sodoma. Ele atuou com o hebreu, que era Abraão, e com os gentios. Naquele mundo gentios mandando fogo, porque ele mandou para lá 2 anjos, porque Deus não podia descer até lá. Irmãos, esta mensagem, ela não pode entrar nas denominações. Deus não entra lá. Deus nunca desceu ao Egito. Ele mandou Billy Graham e Oral Roberts. Deus nunca entrou lá em Sodoma, melhor. Ele mandou Billy Graham e Oral Roberts. Foi o que Deus fez. Mas ele nunca desceu a Sodoma. Deus não. Deus ficou com o hebreu, que nos representa. Abraão representa a noiva. E Deus ficou com Abraão. E é isso que Deus tem feito. Hoje, outra vez, você quer ver o parágrafo
155, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz aqui, de tal maneira que disse a Abraão que estava, o que Sara estava fazendo detrás dele, dentro da tenda. Tu disseste, irmão Branco estava fazendo uma oração, parece que para falar essas coisas ele tinha que orar, fechar os olhos. Tu disseste que isto se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E esse mundo aí fora, você não espera esse mundo sodomita aceitar profeta. Você não espera uma denominação aceitar profeta. Não aceita. Tem visitas de anjos. Eles têm visitas de anjos, mas do próprio Deus eles não podem ter. Agora, o problema é nós termos visita de Deus e não o identificarmos como tal. Abraão teve visita de Deus, mas ele diz, é o Senhor que vem lá, Sara. Eu sei quem ele é. Eu conheço. Eu conheço. Ele o identificou. Agora, Deus está no nosso meio, as pessoas não identificam. As pessoas têm costume de identificar um sistema. Se tiver um sistema grande, se tiver muita gente, é fácil para identificar. Mas duro é identificar o sistema de Deus, que era só João Batista e meia dúzia, era só Jesus. E 12 e um era o diabo ainda. Difícil é identificar Deus nesta hora. Difícil é identificar Deus quando o irmão Brana revelou os selos. Porque para revelar os selos, você teria que identificar o Filho do Homem. Qual era o Filho do Homem? Jesus Cristo. Estava em carne humana. Provando sua palavra, 236, ele diz, é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana. Para fazer o quê? A união do crente com a palavra. Precisa-se do ministério do Filho do Homem. Por favor, vocês não podem me ouvir só, gente. Vocês têm que confirmar essas coisas. Vocês têm que ter algo aí dentro borbulhando. Senão qualquer um outro te engana. O povo está cuspindo na mensagem. O povo da mensagem. Pregadores da mensagem estão cuspindo na mensagem por causa de um companheirismo, por causa de um sistema, de um lado, do outro, do A, do B, do C. Eles estão cuspindo na mensagem do profeta. Hoje eles estão procurando falar para as pessoas não cuspir no sistema onde Deus atuou num homem e está atuando em homens. Mas você primeiro tem que ver se você não está cuspindo na mensagem que Deus revelou através do 7º anjo. E tem que ter ouvido para ouvir o que o Espírito falou. Irmãos, não é qualquer ouvido, não. Não é qualquer ouvido que pode escutar. O Cordeiro deixou o trono de intercessão e se apresentou. Tomou o livro e converteu em leão. Não é qualquer ouvido. Isso tem que ter ouvido ungido. Ungido com a própria palavra. Se você não crê assim, você estará cuspindo na própria revelação, que é a maior revelação que já houve na face da terra. Porque são mistérios que estavam ocultos antes da fundação do mundo. E que quando Jesus veio na terra, o próprio Jesus diz, nem eu sei. Ele diz, nem eu sei. Nem os anjos. Unicamente meu Pai. Porque quando o Espírito está numa carne, ele revela aquilo que é para aquela carne saber. E nem o Filho sabia quando ele ia voltar. O próprio Filho, Jesus Cristo, ele não sabia quando ele ia voltar como Filho do Homem outra vez. Ele dizia, eu não sei. Só meu Pai que sabe. Porque o que foi lhe dado a conhecer naquele dia que o Pai quis dar-lhe a conhecer, diz, você é que vai fazer o trabalho de salvação, de redenção. Mas esse outro segredo eu vou deixar para o dia. Ninguém pode saber. O dia e hora ninguém sabe. Eu vou deixar para o dia quando vou manifestar em carne outra vez. Quando eu descerei em carne. Eles não podem perceber, não é qualquer ouvido que pode captar isso daí. Não é qualquer ouvido.
Mas por quê? Porque não percebe isto. Tu disseste que isso se repetiria outra vez. Repetir o que, irmão Brana? Um deles, o qual era Deus mesmo, o Filho do Homem. Repetir outra vez. Se aconteceu nos dias de Abraão, ia repetir outra vez nos dias do entardecer. No entardecer haverá luz. Isto tinha que repetir. Eu estou falando para vocês, não coisas que vão acontecer, estou falando coisas que já aconteceu. Já repetiu estes sinais. Eu não aguardo mais estes sinais, eles já repetiram. Deus prometeu repetir esses sinais, não através da igreja toda, mas através do ministério do Filho do Homem. Tinha que manifestar este ministério na terra. Isso daqui já foi cumprido. Você pode ter sua cura hoje, ter sua bênção, porque isso Jesus já te deu antes da fundação do mundo. Agora a revelação da palavra, você tem que ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz agora. Senão não terá revelação e não terá ressurreição. Senão para condenação. Tu disseste que isto repetiria outra vez quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E estamos aqui, Senhor. Outras profecias confirmam a mesma coisa, de enviar Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra, para trazer os corações dos filhos de volta a dos pais. E eu oro, Deus, que nesta hora que tu confirmes tua palavra, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda isto, Pai. Eles são todos teus. Eu oro para que tu concedas estas bênçãos e confirme o que foi dito para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Parágrafo 156, com a atração sobre a montanha, ele diz: um homem pode falar uma palavra, mas confirmar uma palavra, isto é Deus. Dizer algo é uma coisa, mas Deus fazê-la é outra. Deus não precisa de nenhum intérprete, ele faz sua própria interpretação. Ele começou isso lá atrás, ele manifestou nos dias de Abraão, e ele diz: olha, eu vou repetir isso. No entardecer haverá luz, eu estarei em carne outra vez no entardecer, e ele já veio no entardecer. Parágrafo 160, qual é a atração sobre a montanha? Abraão viu muitos sinais, mas lá veio o tempo quando Abraão viu o seu último sinal. Bem antes que Sodoma fosse queimada. E aquilo foi Deus manifestado na forma de um homem, que Abraão viu. Crê você nisso? Crê você nisso? Disse Jesus que isto se repetiria outra vez aqui. É uma confirmação, irmão, da palavra, que isso tinha que repetir. E isso repetiu. Se você quiser ter ressurreição deste corpo mortal para imortal, você precisa do Espírito que levantou a Cristo. Este Espírito que levantou a Cristo tem que estar em você. E esse Espírito que levantou a Cristo revelou os selos. Você tem que ver ele ter terminado seu trabalho de intercessão, ter tomado o livro, convertido em leão, descido em Apocalipse 10 como juiz, porque ele desceu com a cabeleira branca. Aquele era o pai, cabeleira branca. Juiz, não cordeiro. Juiz, ele desceu. Mas por quê? Porque na terra havia um homem no qual Deus pudesse manifestar o ministério do Filho do Homem. Tem que ter um homem hábil para aquilo. E Deus tinha. Na concepção de qualquer um, Deus tinha errado. Porque tomou o filho de um contrabandista de uísque. Mas um homem que nunca bebeu, nunca fumou, nunca desonrou o seu corpo com coisa alguma. Porque Deus tinha um ministério para realizar. E esse ministério era dos selos. Não era apenas cura divina, não. Era abrir os selos, era mostrar isso para a igreja. Era a igreja ter ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Agora, aonde é que o Espírito está falando? Eu gosto de ficar te perguntando isso aí. Você crê que o Espírito está falando aonde? Se fosse alguém grande, né? Os grandes também estão se submetendo aos pequenos.
Os grandes estão se submetendo aos programas. Os grandes estão se submetendo aos sistemas. Nessa hora, Deus está precisando de um Davi, de um pequeno, que arrebenta com o sistema apenas com uma funda na mão. Você sabe o que é 7 selos? Para esse povo que não sabe nada, é uma funda na mão. Mas é uma pedra certeira no intelecto de cada pregador. É uma pedra certeira no intelecto dos Saúls, dos filhos de Quis. Porque eles não conseguem ver o que Deus fez. Não é difícil. Uma irmãzinha que não sabe ler e escrever, ela diz, mas está tão claro. Está claro, ele está falando que ele tomou o livro e converteu em leão. O que é que vocês têm dificuldade? O outro não sabe ler nem escrever, mas o que vocês estão com dificuldade aí? Diz que ele não é mais mediador, que ele virou leão. E chamaram ele de leão. Parágrafo 24 do primeiro selo. O que vocês estão tendo dificuldade? Que nos dias da voz do 7º anjo seria revelado o mistério. Eu vi o 7º anjo. O 7º anjo é um profeta, e eu sei que é verdade. Isso aí você vai ver pessoas simples que têm luz para isso. Pode ver Deus encarnado outra vez, repetindo o ministério, repetindo o que aconteceu com Abraão, aconteceu nos dias de Jesus e aconteceria no entardecer. E já aconteceu. Aleluia. Graças a Deus. 172, com a atração sobre a montanha. É simples. Crê você que eu sou um profeta de Deus? É o irmão Branco perguntando. Você crê que essas coisas que você ouviu nesta noite são a verdade? Você crê? Agora, se Deus me revelar algo que você tem feito, ou algo que você não deveria ter feito, ou algo errado com você, o qual é seu desejo, você saberá que é verdade ou não. Não quer você. E se ele fizer isto, irá isto confirmar sua palavra, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que São Lucas 17:30 tem sido manifesto. Crê você nisto? Aí ele começa a mostrar o discernimento, o mesmo que Elohim fez na tenda. Com as costas viradas para a tenda, falando o que estava no coração de Sara. Aí o irmão Branco começa a revelar essas coisas que estavam no coração das pessoas, perto dele, provando que era o mesmo Elohim. Aleluia. Agora, Deus transformou Abraão e Sara. Parágrafo 262, a festa das trombetas, ele fala sobre isso. Agora recorde. A semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. O que ele fez? Ele transformou os seus corpos. Sara morreu, Abraão casou e teve mais filhos ainda. Um homem que estava sem força para ter filho, com 100 anos. Depois de 100, me parece a 140, e aí por diante, ele ainda teve muitos filhos. Deus havia renovado Abraão. Abraão creu. A igreja precisa crer, a igreja está tipificada em Abraão, gente. Abraão creu, Abraão comeu com Elohim. Abraão teve ouvidos para ouvir o que o Espírito falou naquele dia. A igreja hoje tem que ter ouvido. A igreja dos dias de Jesus, Pedro teve ouvido para ouvir o que o Espírito falava. Não quereis vós ir após os outros também que foram embora? Pedro levantou e disse, somente tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Não tem outro não. Eu sei que tu és o Filho, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia identificar a manifestação de Deus em carne. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isto é a manifestação em carne de Deus. Tu és Filho do Deus vivo. Agora nessa era, vem Deus outra vez num homem. Como que você identifica? Eu identifico a semente do dia que Deus veio operar em nosso meio nesse tempo final. Eu o identifico como Deus, Elohim,
vindo em carne humana outra vez nesses dias finais. Andou por nossas ruas. Aleluia. Bom, eu tenho que pular um pouco. 266, a festa das trombetas. Deus transformou seu corpo voltando ao passado. É um mistério que é para ser revelado agora, neste dia, pelo Filho do Homem. O ministério da transformação. Mudar nossas vidas. Nós vamos ser transformados. A mensagem que transforma é a mensagem do Elohim, que transformou Abraão e Sara. É a terceira etapa que transforma. Se você não viu o Cordeiro sair do trono, você nunca vai ser transformado para rápido. Se você não viu nem que a era terminou, você nunca vai ser transformado para rápido. Se você não viu Deus em carne em William Branham e fica com medo de dizer o ministério do Filho do Homem, estava ali. Jesus em carne humana está na mensagem do profeta, está na Bíblia. Isso daí. Então, claro, a mensagem do entardecer vem, e aquele último sinal que eles viram foi o quê? Aquele discernimento antes de chegar a mudança do corpo. Isso já aconteceu. O discernimento já aconteceu. Só está faltando agora a mudança do nosso corpo, porque o discernimento já aconteceu no tempo de irmão Branham. É o último sinal, não tem mais sinal. Não tem mais nenhum profeta para fazer sinais para nós. Não tem mais nenhum. O último sinal já aconteceu. Está faltando agora a mudança de nossos corpos. Agora só vai mudar o corpo se aquele mesmo Espírito que habitou em Cristo, ressuscitou a Cristo, habita em nós. Então Ele nos mudará. Ele nos transformará. Mas se não temos aquele mesmo Espírito, e antes de podermos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos que em Cristo levantarão primeiro o novo corpo. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos mudados num abrir e fechar de olhos. Aleluia! E seremos tomados juntos para encontrarmos o Senhor nos ares. O segredo tem sido feito conhecido. Os selos foram abertos. A trombeta soou para Israel. Seus 2 profetas estão prontos para aparecer, porque a trombeta já soou. E os 2 profetas estão a ponto de aparecer, mas os 2 profetas não podem aparecer porque a igreja está aqui. O que é isto? A igreja deve sair de cena neste momento para que então ele possa aparecer. Se Cristo não saísse de cena, o Espírito Santo não entraria em cena. Cristo teve que sair de cena. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Não era outro, não. Enquanto está na terra, ele está dizendo, o Pai vai enviar o Consolador no meu nome. Mas logo, ele chegou mais um pouquinho e aproximou mais deles e disse, só tem uma coisa. Se eu for, enviar-vos-ei. Era ele mesmo que ia enviar. Porque ele ia retornar em forma de Espírito sobre a igreja. A mesma coisa você tem que ver agora. A igreja deve sair de cena neste momento para que então eles possam aparecer. Ele não pode tratar com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca fez isto. A igreja tem que sair de cena para os 2 profetas entrar em cena. 269 para me terminar a festa das trombetas. Estamos aqui, estamos no fim. Isto não é apenas alguma coisa tola de um homem. Isto é o assim diz o Senhor. Eu, para mim, não preciso de coisa melhor que essa. Cada dia vai abrindo mais um pouco, Deus vai orientando, e quem não tem esta segurança precisa ter. A falta de convicção que Deus veio em carne neste dia é a mesma coisa de dizer, sou reprovado para o arrebatamento. A falta de revelação. Você tem que ter revelação que Deus veio em carne e que isso repetiu aquilo que aconteceu com Abraão, repetiu com Jesus e repetiu com o irmão Branham. Vocês têm que ver isso. Qualquer dia vamos mostrar isso daí, como o irmão Branham mostra esses 2 ministérios. Mas esse ministério da hora que nós estamos vivendo agora é o ministério exatamente daqueles dias de Abraão, que tinha que repetir hoje. Isso tinha que acontecer. E agora já aconteceu. O que falta é a gente dizer, eu creio, Senhor. Eu creio. Pai Celestial, eu sei que somente os eleitos podem ver estas coisas. E agora o eleito vê o que o Senhor está fazendo agora,
nesse momento, que Apocalipse 10, 8 a 11 está cumprindo agora no corpo do Senhor na terra. Porque nós comemos o livro e agora temos que profetizar novamente a reis, povos, nações e línguas. Capacita cada um de nós, Pai, porque pregar esta mensagem é, na verdade, profetizar. Dar uma coisa nova para as pessoas que elas não estão vendo, nunca viram, mas agora terão que ver, porque é uma prova dentro da mensagem, Pai, incontestável. Eles veem e não podem contestar aquilo, é verdade. É o Senhor que manifestou nesse dia, através do seu profeta, e deixou estas palavras, mostrando que aquele mesmo Deus, Elohim, que operou no tempo de Abraão, que repetiria aquela cena, e já repetiu, como o Senhor veio nesse dia, 3 outra vez. O Senhor veio naquele dia para Abraão em 3. Abraão diz, meu Senhor, porque ele tinha revelação. 2 eram anjos que desceram a Sodoma. E o Senhor veio nesse dia em 3 outra vez. Deus do irmão Brana, nós vimos o Senhor em carne. Mas Senhor, teve Billy Graham, Oral Roberts, os anjos do Senhor que foram enviados aos pentecostais e às igrejas nominais. O que fizeram e o que fazem é apenas cegar mais os sodomitas, salvar apenas o justo, Ló, porque os demais morreram queimados. Senhor, mas tem um povo que está sendo preparado para esse grande arrebatamento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Do jardim que há em Sião, sua fragrância eleva minha alma a celestial mansão. Meu Jesus é o lírio dos
cada dia em meu coração. Em suas pétalas a inspiração, seu olor quer sempre oferecer, sua alegria